Bom, é isso aí, um podcast, mais uma oportunidade de falar com um parceiro, também um amigo e parceiro aqui participando conosco hoje, o Murilo Denner, da Delivery Pharmacy, e o Thiago, para ajudar a gente a conversar com o Denner aqui. Thiago, que está cuidando de toda a parte de venda, que fala com você, varejista, é o time dele que te liga hoje. Mas um prazer enorme de falar com o Denner, por N motivos, uma pessoa que já está com a gente... não só pela plataforma, mas, cara, vivendo com o NAP já há um bom tempo. Murilo que trouxe o Denner como parceiro para a NAP, e hoje a gente tem a oportunidade de entender a fundo o que é o Delivery Pharmacy, o que o Denner entrega para o mercado com toda essa construção que ele desenvolveu, e o quanto é benéfico para o varejista que se conecta conosco na plataforma da NAP. O que a gente gera de entrega quando o varejista é integrado, contratando a plataforma e tendo seu estoque, seu preço, seus produtos sendo comercializados dentro de uma plataforma que ele pode chamar dele, né? Exatamente. Eu recebi uma bula aqui, depois a gente pode ver essa bula desse remédio que o Denner entregou, que é interessante. Mas antes, cara, Denner, obrigado, mano, do Rio de Janeiro para Leme, não é Leme do Rio de Janeiro, é Leme do estado de São Paulo. Exatamente. E aí, como é que foi essa trip? Quem é o Denner? E vamos começar por essa parte, por favor, e obrigado, Murilo, obrigado, Ti, por estar participando aqui. Primeiro eu que tenho que agradecer, né? A NAP, ela é um parceiro super estratégico para o Delivery Pharmacy, importante porque quando a gente fala de multicanalidade, de ser omnichannel, de ter um ecossistema na farmácia de delivery, a NAP ela consegue entregar um valor muito grande para o farmacista, consegue entregar um pool de plataformas que vai ajudar a farmácia num todo. Eu faço parte dessas plataformas, né? A gente eu falo que nós somos o para-raio da operação de delivery do cliente, porque nós somos a única plataforma que realmente é a loja da farmácia no digital, que é a segunda, né? É a segunda farmácia do farmacista, né? Então, toda essa multicanalidade, ela sendo trabalhada com estratégia para esse canal da marca do cliente, ele vai performar melhor no digital e fatalmente no próprio físico também vai ter esse retorno, né? Porque a gente está falando de vender na marca, né? Na marca da farmácia, na marca desse farmacista. O Denner trabalha já há 20 anos com farmácia, né? Nós viemos de tecnologia já nesse período, trabalhamos com consultoria também para farmácia, e há 5 anos eu me especializei no canal de delivery e eu entendi que o canal de delivery ele era o futuro do segmento farmacêutico. Nessa jornada a gente começou a identificar que a marca da farmácia ela estava meio que sendo esquecida, né? Você via o WhatsApp performando bastante, o telefone, os marketplaces como o iFood, que são grandes canais hoje para farmácia, mas em tudo isso você não via nenhum movimento que levava realmente a marca da farmácia para o digital. E quando a gente viu isso, a gente entendeu que seria uma oportunidade de estar colaborando e ajudando essas farmácias a terem a sua segunda loja no digital. Tá, então, se a gente for colocar como um ponto de partida, a grande missão do Delivery Pharmacy, é interessante ouvir dessa forma que eu nunca tinha discutido isso com você. Um processo de missão do Delivery Pharmacy é fazer com que o nome da farmácia, a marca da farmácia, não se extingua. Porque é como você disse, eu compro no WhatsApp, eu não compro da drogaria do Murilo. Exatamente. Eu compro no Mercado Livre. E a farmácia do Thiago é consequência, ela não é o meu ponto de visita, porque não me importa quem está me vendendo, me importa se eu estou sendo atendido digitalmente. Exato. Nesse caso você está trazendo o mesmo cunho de ser atendido digitalmente, mas a minha missão é não deixar o nome da farmácia se extinguir. É isso então que a gente está discutindo. Exatamente isso. E cara, nesse processo de 5 anos de construção, desse know-how, dessa sabedoria do que era entrar dentro do delivery, por exemplo,
quais foram as ferramentas que te levaram a pensar no Delivery Pharmacy? O que te movimentou? Que movimento de venda que você viu acontecendo no digital que fez você olhar para isso? Ou, beleza, vamos dizer que pode ter sido pandemia também, que foi o maior impulsionador. O que te levou a pensar que, delivery? Então, a pandemia com certeza foi assim, um condutor disso, né? Mas a gente viu muito a mudança de comportamento dos usuários. Mesmo antes da pandemia, você via o aumento do delivery nos outros segmentos, no alimentar, nos supermercados. Então a gente começou a entender que isso não era uma coisa do setor, né? Do setor específica, né? Exatamente. Geral. Mas era uma questão de mudança de comportamento do usuário final, de comportamento desse cliente que compra no varejo, né? E quando a gente começou a ver essa mudança de comportamento, a gente começou a entender que as farmácias precisavam se preparar melhor para poder realmente entregar um serviço de excelência nesse canal. E entender que o canal de delivery é uma extensão da farmácia, só que dentro da casa do cliente. Eu acho que tem um ponto em cima disso, que a gente conversa com muito dono de farmácia e ele fala, cara, eu não vendo nada online. Né? A primeira resposta dele é essa, não estou vendendo nada online. Mas você vai olhar e vai aprofundar ali na conversa com a loja, 10, 15% de venda ele já tem no WhatsApp. Exato. E ele não se ligou que o WhatsApp é um canal online. Mas para ele ainda não está intrínseco. É um grupo de troca de mensagem com família. Exato. Então, assim, eu acho que tem duas coisas super importantes. Primeira, que a farmácia, principalmente o cara que a gente está olhando ali, tanto com a plataforma da NAP quanto o Denner, ele faz entrega desde 1000 anos atrás de bicicleta. Né? Nós não temos problema de logística com farmácia independente, pelo menos eu não vi. Nem lanche. Até hoje, em lugar Exatamente. nenhum. Então o cara já entregava ali de bicicleta, de moto, etc. E o segundo ponto, às vezes ele já está no online, só que é exatamente isso que o Denner falou, ele não está usando a marca dele. Então quantas experiências a gente tem como consumidor de mandar uma mensagem para uma loja e não ter retorno? De chamar, querer uma foto do produto e a loja não ter a foto do produto. Eu acho que é um pouco disso que o Denner traz junto com a gente da NAP, que é dar essa oportunidade para o cara ter algo estruturado, profissional, para que ele possa atender o cliente que já está ali. Então, se ele faz 15 vendas no dia, com certeza, usando a ferramenta do Denner com o WhatsApp, com tudo que a gente está promovendo, ele pode dobrar isso, porque ele vai ter qualidade, imagem, etc. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Isso vai muito de uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes, né? Você faz entrega ou você tem uma operação de delivery? Fazer entrega é pegar um produto e simplesmente entregar. Ter uma operação de delivery é ter estratégia de como eu capto esse cliente, de como eu atendo esse cliente, como eu levo o produto para dentro da casa dele. E nisso tudo eu consigo, através de todas as plataformas, telefone, WhatsApp, iFood, Memed, consulta remédio, porque tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam, Denner, a tua plataforma então concorre com o iFood? Não, nós temos o nosso papel dentro do ecossistema que é diferente do papel do iFood. O iFood tem a importância dele, dentro do papel dele, e a gente tem a importância de levar a marca da farmácia. Então, quando eu olho para um marketplace desse, iFood, Memed, Consulta Remédio, qualquer plataforma dessa, e eu olho que ele, além de ser um canal que vai me trazer venda, eu posso usar estratégia para que ele tracione a minha marca no digital, aí a gente começa a entender que, eu preciso ter em todo lugar. Então vamos por aplicabilidade, tá? Vamos pensar no varejista que está vendo esse papo e vamos para aplicabilidade do que você falou. Eu vou entregar um produto porque eu vendi no iFood. Certo. E aí eu fiz uma sacola mó da hora, tá? E nessa sacola eu coloquei um QR Code dizendo para o cara que eu tenho meu canal. Isso aí. Isso de alguma forma infringe ou não a política do iFood? Ou
ou o Delivery Pharmacy me ensina a fazer de uma forma correta para não ter esse tipo de problema? Exatamente. É o que a gente entrega a plataforma, entrega estratégias para que você consiga usar esses canais como prospecção para trazer o cliente para dentro da tua marca. Então eu vendi organicamente num canal forte de nome que já traciona cliente e eu tô trazendo aquele cara para minha estrutura porque, eu tô fortalecendo meu nome, que foi o primeiro ponto que você colocou, fortalecendo minha marca e fazendo esse consumidor entender que ele tem maiores benefícios comprando pelo meu canal. Exatamente. Então eu estou usufruindo dessa estrutura de venda. Então, cara, já ouvindo isso, se eu exatamente já me define que beleza, estou no caminho, não é que eu não vou para o iFood. Exato. Eu criei um outro tipo de relacionamento. Exatamente. Porque você e o Murilo usaram uma frase que me passou uma parada pela cabeça aqui, que é o seguinte. Você comentou, às vezes o varejista, o consumidor, ele quer ver a foto do produto, porque ele compra pela cor da caixa, né? Não pelo nome. A embalagem está falando mais alto para ele. Lembra do produto, da foto, não do nome em si. E se ele entra em algum canal que a farmácia está entregando e ele não vê, ele acha que você não tem. Ele não pergunta às vezes. Exatamente. Ele não pergunta, cara, ele sai fora. Como deve ter gente que entra dentro de uma loja, não encontra o produto porque ele não encontrou, porque ele não sabe onde está, e ele vaza porque ele acha que não tem. Ou seja, você tá amplificando esses entregáveis. Exato. Você está aproximando esse consumidor porque ele veio de um outro canal e agora está no Delivery Pharmacy daquele varejista. E ele tem foto, ele tem tudo, ele tem relacionamento, ele pode comprar, ele pode pedir entrega. Só não cortando o teu raciocínio, imagina o seguinte, toda farmácia hoje ela tem uma preocupação muito grande com layout de loja, de como eu vou expor o produto dentro da minha loja, em que lugar que eu vou expor e tal. Então, peraí, quando eu vou para o digital isso muda? Óbvio que não, pelo contrário, isso amplifica mais, sabe? Então é isso que a gente quer mostrar para o farmacista. E quando a gente fala assim, olha, que a sua segunda loja é que ela vai ter desafios que são muito parecidos com a loja física, né? Por exemplo, a divulgação. Eu falo muito com os meus clientes o seguinte, imagina que você vai inaugurar uma farmácia, você não vai fazer um convite para ninguém, você não vai fazer marketing, você não vai colocar nem nas cidades do interior, né, aquela moto, né, fazendo propaganda que vai ter inauguração. Você simplesmente vai chegar na loja, levantar a porta, ir para trás do balcão e esperar o cliente entrar. Vai ter bom resultado? Óbvio que não. Então, no digital, quando eu falo assim, você tem os mesmos desafios que a farmácia física, é porque são desafios que são muito parecidos, só que aí o que acontece? Vem a NAP, vem o Delivery Pharmacy com tecnologia para ajudar o farmacista a romper esses desafios. Legal, então vamos para um ponto agora. Vocês dois já foram farmacistas. Quais as diferenças estruturais, técnicas, operacionais, eu separando o que é ter uma operação física de uma operação dentro do Delivery Pharmacy? O que eu deixo de ter que fazer, que inevitavelmente eu tenho que fazer quando eu vou abrir uma loja física, que eu deixo de ter essas complexidades, porque abrir uma loja dentro do Delivery Pharmacy me traz muito mais celeridade nessa construção. Eu já consigo falar pelo menos uma coisa aqui, dane-se vocês sejam criativos. Eu não vou comprar um ponto, nem vou construir, muito menos vou alugar, ok? E aí? Eu acho que é exatamente isso. A primeira coisa que eu olho, e a gente vê muita gente defendendo isso no segmento farmacêutico, é o quê? Eu tenho uma loja, ela está rodando super bem, crescendo, etc. Para que, às vezes, eu vou abrir uma filial, sendo que eu posso boosterizar a venda dessa loja em outros canais? Eu acho que aqui esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho uma loja física. Exato. E ao invés de eu tirar todo o meu know-how, meu acompanhamento, aquela história que o dono está ali, o negócio funciona, etc. Por que eu vou tirar esse foco dessa loja, sendo que ao invés de eu abrir, eu posso sim ter uma operação de entrega, por exemplo, englobando a cidade toda. Depois, eu posso ter um e-commerce englobando o estado. E depois eu posso ir para o marketplace entregando no Brasil. Exatamente. Por que não? Onde está crescendo mais consumidor? Imagina o seguinte, eu tô com dinheiro para investir numa segunda loja. Eu abri uma segunda loja hoje, uma farmácia média, de pequeno para médio porte, você vai ter que pelo menos ter um investimento de 300 mil reais. Com quantos itens de sortimento que você considera uma farmácia média? 5 mil? 5 mil, 6 mil SKU, sabe? Você vai pelo menos ter aí um investimento de 300 a 380 mil reais para poder ter essa loja.
beleza? Fora o custo operacional que você tem ali mensalmente. E você já abre assim. Então vamos lá. Imagina que eu vou lá, vou ter minha loja no digital, vou investir um valor para ter minha loja no digital e vou pegar metade disso, vou pegar 150 mil reais e vou falar assim, vou dividir em 12 meses e vou tracionar marketing para minha loja digital durante um ano com um investimento que é a metade do que eu iria abrir uma loja. Assim, a probabilidade de você ter um resultado nesse primeiro ano muito maior do que uma segunda loja é muito grande. 12 pau e meio de mídia. E o Denner colocou um ponto que vale a pena a gente discutir aqui. Por exemplo, uma moto que faz som na cidade. Ela fala com todo mundo, mas não fala com ninguém. Exato. Meu pai já teve carro de som, fala com todo mundo, mas não fala com ninguém. Panfleto de É só o circo que funciona, o restante não acredito. Aí é avião, né? O circo do avião é top, porque daí você tá vendo, nem sabe de onde tá vindo o som, mas tá vindo. Cara, no pior cenário, no pior cenário, eu vou na Meta, Facebook e Instagram e quero atingir 1.000 pessoas. Pior cenário. Tipo, não tenho nada validado, tô socando dinheiro, tô indo pra cima. Para eu atingir 1.000 pessoas, quanto que eu gasto? Um chutão aí, sei lá, comecei hoje. Uns 200 reais, para menos. Para chegar em 1.000 pessoas. Para menos. O cara tem 12 pau e meio. Só que eu chego na pessoa. Sim. Tá entendendo? Isso que? Numa cidade grande, cidade pequena? Que cidade? Uma cidade pequena não precisa disso. Mas vamos pôr que o cara, uma farmácia. Não, a gente não tá nem ele não vai falando, olhar para um raio grande. Por mais que ele esteja numa capital, ou que ele esteja num lugar grande como Campinas, Ribeirão, que tá bem próximo da gente. Eu acho que você vai ter aí Cara, uns não vai ter 10K, cidade. uns 10, 15K no máximo de raio. Geralmente a gente trabalha com Nossa, é coisa, hein? bastante. Não, e a maioria de gestores de farmácia que hoje estão pensando em abrir uma segunda loja, esses caras não estão fazendo nem 20, 30 entregas por dia. Mas olha que interessante, 150 mil que foi seu exemplo. É bom fazer essas contas para o varejista criar essa aplicabilidade. Eu acho da hora isso. Então, varejista, pega seu calculador e faz comigo. 150 mil dividido por 12, a gente tem 12.500. Se eu pegar o pior cenário que o Thiago colocou, 12.500 dividido por 200 reais, eu estou falando com 62 mil pessoas. Eu acho que aqui tem dois pontos que vale a pena a gente discutir. Se a gente pegar os últimos... Eu gosto de dar esse exemplo porque o farmacista que conhece de farmácia viveu isso. A Raia Drogasil, nos últimos 3 anos, ela teve toda uma estratégia que vai muito dentro do que o Denner está falando que o pequeno pode fazer. Quando a gente ia na Raia Drogasil há 3 anos atrás, quem teve essa possibilidade, basicamente você falava o CPF e você tinha 2 opções de compra, na loja e no site, tá? Nos últimos 3 anos. A partir de um certo momento, a Raia foi lá e estrategicamente criou o app dela. Nesse mesmo momento que ela criou o app dela, ela se vinculou ao iFood, a Rappi e a N outros canais. Para quê? Para que ela começasse a fazer entrega através do iFood e recebesse um cliente que ela não atendia. Exato. A embalagem dela vai com o QR Code para você usar o aplicativo, não falei nada. Exatamente. E aí, a hora que você olha hoje a Raia Drogasil, ela tem trabalhado o app dela, que é um equivalente ao Delivery Pharmacy, né? Quantas vezes vocês foram na loja e ela falou, cara, baixa o aplicativo porque o preço tá mais barato, né? No aplicativo. O que ela ganha com isso? Quantidade de usuários. Beleza? O aplicativo do Denner, o que ele traz para a farmácia? A oportunidade dele vender no online, trazendo clientes que estão acostumados a comprar no Rappi e no iFood, que vai ter o mesmo layout do Denner, a plataforma tem o mesmo layout, então o cara não vai precisar chamar no WhatsApp, falar com a atendente, e ele vai conseguir comprar. Dentro disso, o cara pode criar um QR Code ali com o Denner, falar com o Thiago, e falar, cara, se você se cadastrar na plataforma do Denner, a primeira compra tem 15% de desconto. O que a Raia fez? Exatamente isso. E hoje, ela ganha mais dinheiro com a mídia dentro das indústrias e venda de banners, etc., dentro do aplicativo, do que na venda. Só que ela tem uma base de quantos milhões de usuários? Então, para a farmácia pequena, é essa a ideia que ela precisa ter. Ela entender que vender no iFood, vender na Rappi é marketing e está trazendo um cliente novo. Se ela não trabalhar esse cliente, vai ser só uma venda, uma troca de figurinha. Agora,
se ela quiser trabalhar esse cliente, usar a ferramenta do Denner e todas as ferramentas que o delivery pode oferecer, ela tem a chance de boosterizar a venda dela. Posso fazer só gigantemente. um complemento disso aí? Nesse caso, a gente está falando da pessoa que ela tem a dificuldade de entender a importância do digital. Né? Mas e o inverso? Aqueles donos, aqueles empresários que querem estar no digital, mas eles acham que eles precisam ter o deles. Tem que pagar alguém por fora, gastar uma nota e ter o meu. Sendo que você já tem a forma do bolo, já tem anos de experiência, não vai custar caro igual ele gastaria. Entendeu? Também tem esse lado também. E fora o tempo de entrega, né? Que assim, a gente hoje quer até diminuir esse tempo de entrega, mas imagina, a gente consegue entregar uma loja junto com a ANAP, com todos os produtos já com foto, funcionando, integrado ao RP, com 10 dias úteis. Cara... O cara não levanta uma loja nesse tempo. E aí eu acho que tem um ponto no que o Ti falou. Eu não sei de onde surgiu isso, mas não é só no varejo farma. Todo dono de qualquer estabelecimento comercial, ele sonha em ter um site dele. Exato. Eu acho que esse é o ponto da sua pergunta. Um e-commerce, vamos falar assim. É. E qual que é a dificuldade de se criar um e-commerce? É trafegar gente para acessar esse e-commerce. Exatamente. Porque criar um e-commerce, cara, beleza, você tem plataforma white label lá que te entrega pronto. Sim. Agora, como você vai transacionar o usuário dentro do e-commerce para fazer isso acontecer? Eu acho que é essa estratégia que o delivery ajuda e direciona a loja. Exatamente. Então, eu sempre falo isso, antes da NAP até, a gente precisa tirar da cabeça das pessoas que criar um e-commerce é algo bom. De que ter um aplicativo dela é bom. Cara, imagina o quanto que o iFood gasta para fazer campanhas e propagandas e cupons para que baixe cada vez mais usuário. Como você vai criar um aplicativo seu e trazer consumidor para baixar um aplicativo que é só seu? É o mesmo caso do e-commerce. Como você vai trazer gente? Então eu acho que aqui entra esse ponto. É um pouco de quebrar esse paradigma e tentar colocar na mesa para esse cara que já tem um entendimento de tecnologia que, cara, você ter um link responsivo que você consegue usar como um e-commerce, como um aplicativo e dentro do WhatsApp, acho que acaba resolvendo um pouco dessa E com o situação. seu domínio, né, cara? Exato. E simplificar, né? Porque antes da gente começar, ele me deu um puta pitch que eu não tinha antes. Que, cara, acabei de fechar com um cliente de uma cidade que tem 15, 18 mil habitantes, falou? 18 mil, né? 18 mil habitantes que ninguém tá fazendo entrega lá. Falei, cara, que da hora, né? O cara já pode estar no digital com ele. É uma cidade que não tem os aplicativos conhecidos, né? Não tem nenhum. Não tem nenhum, Exatamente. inclusive nem regional, mas o cara pode descontar. Aí você vai falar, cara, numa cidade de 18 mil habitantes, tem alguém que compra online? Cara, com certeza, deve ter um Com carro da certeza. Shopee, do Mercado Livre chegando todo dia. Já tem hoje, a tendência é ter cada vez mais. Exato. E quando a gente vai para aquela questão que eu falei de abrir uma filial, o farmacista ele tem que entender o seguinte: quando ele está no digital, ele tem um aplicativo dele de marca própria, cada usuário que entrou, cada lar que tem lá o aplicativo dele é uma filial da farmácia dele. Quando você tem o Delivery Pharmacy, que tem o aplicativo para chamar de seu, você tem a oportunidade de, em cada lar que você atende, ser uma filial da tua farmácia, ser um braço da tua farmácia, aonde você vai levar para esse cliente agilidade, facilidade, praticidade para se comprar. E é isso que o público está procurando hoje. É isso que o consumidor quer. O consumidor ele quer ter acesso ao produto de maneira fácil e rápida, sem complicação. Não adianta você também ter uma plataforma que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem que ser rápido, tem que ser fácil, para ele poder realmente ter um acesso bacana, né? Então eu sou um varejista e eu quero fortalecer o nome da minha operação. Tenho dinheiro para abrir uma segunda loja ou nem estou pensando nisso. Eu simplesmente estou olhando para o prisma que é o online é necessário e eu não tenho mais como fugir disso. Pelo menos eu entendi essa história. Se eu estiver utilizando o Delivery Pharmacy, eu consigo em 10 dias colocar minha loja no ar. Sim. Em menos de 10 dias ou até 10 dias eu tenho minha loja no ar. Nada me impede de vender em outros canais de delivery, porque isso vai me ajudar a fazer com que consumidores que me conheceram, me encontraram ou compraram de mim sem saber quem eu sou, no iFood, no Rappi, no iRango, no Quero Delivery, no iQfome, vão saber que eu tenho meu canal.
E quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu tracionar a venda nos outros canais, eu intensifico o possível acesso de consumidores ao meu aplicativo, o meu delivery. Exato. Nesse lugar eu não estou dividindo dinheiro com ninguém. Não. Porque o Delivery Pharmacy me cobra um percentual sobre as transações? Não. Então aí sim o Delivery Pharmacy, senhores varejistas, é bem diferente dos canais de mercado. Mas eu não fujo dos canais de mercado, porque eles são um canal de venda inevitável, e se a grande está lá, como o Murilo bem colocou, é porque tem algum benefício. Mas se o grande tem o canal dele, é porque ele está olhando para um outro lado, que é, aqui eu não divido dinheiro com ninguém, e aqui eu posso tracionar todas as ações que eu puder. Se a gente quiser deixar o varejista ser um pouquinho criativo, se você paga 12% para vender um produto seu no iFood, e você entender que lá, quando você tiver seu Delivery Pharmacy, você vai vender o produto pelo mesmo preço, aqueles 12% que você pagaria para o iFood, você pode utilizar para um monte de coisa. Para um frete grátis, para dar um brinde, para gerar um cashback, um giftback, um rewards. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Você pode dar um presente para o cara, você pode dar um brinde, você pode fidelizar de N formas, que é o que a Raia, ou Invest Media, que é o que a Raia, São Paulo, os grandes efetivamente fazem. Então, eu só estou colocando todo esse contexto para voltar para o chão para o varejista e tangibilizar num copy mais fácil para ele, que é assim, amigo, não tem para onde você... A palavra não seria nem fugir, mas como eu evoluo? Esse papo é de evolução. E aí o Murilo colocou um ponto muito inteligente. Eu só vou fazer uma vírgula aqui dentro da sua colocação da diferença entre o delivery e o e-commerce. O conceito do delivery é eu ter o produto hoje. Exato. O conceito do e-commerce é eu receber daqui a alguns dias. Então, só o fato de você, varejista, estar com o Delivery Pharmacy e levar esse conceito que é subconsciente para o consumidor, que eu sou um delivery, a minha farmácia tem um delivery, eu como consumidor já entendo que eu recebo hoje. Para um mundo cada vez mais imediato. Quando é e-commerce, eu já consigo entender que, acho que é o correio que vai me entregar. Sedex no mínimo para minha casa 3 dias. Exato. Então eu já começo a antecipadamente saber que eu estou comprando um produto que eu não vou tê-lo hoje. E aí eu pego um gancho do Murilo, que é o seguinte: farmácia já entregava de Barra Forte. Então hoje ele está acompanhando a situação logística, né? Sim. Ele pode ter uma moto, que ele tem, muitas farmácias têm e fazem a entrega. Às vezes o próprio dono da farmácia vende, chuta a bola, afere a pressão e entrega o produto. Fica uma dica, pessoal, bicicleta elétrica, tá? Eu posso dar uma amplificada no que você falou? Falei muito. É uma coisa que o Caio, meu sócio, que falou uma vez pra mim, né? Dá pra, por exemplo, ainda o varejista que tem você, tá contigo, ele fazer uma ação de um produto. Nem todo remédio você pode patrocinar, na verdade nenhum pode. Mas se eu posso patrocinar fralda, por exemplo. Sim. Então eu vou fazer uma ação de fralda infantil, eu vou patrocinar ela. Eu, no tráfego pago, alguém que você pagar, ele vai fazer para um público que é mães, e aí ali na hora do patrocinado, ele vai colocar o link do Delivery Pharma. Mas aí vai pro pool de ferramentas que a gente tem dentro do Delivery Pharmacy. Você tem lá? Ele não vai nesse caso, ele não vai para dentro do aplicativo, ele vai para a fralda. Para dentro do produto. Por quê? Nós temos lá dentro do Delivery Pharmacy uma ferramenta chamada Gôndola Digital. O que é isso? Todo o produto que está dentro do Delivery Pharmacy tem o seu próprio link de compra. Melhor ainda, porque eu posso fazer uma ação. Eu estou com muito produto aqui. Exato. Eu vou fazer uma ação só para esse produto. E aí eu acho que tem um ponto em cima disso que você está falando que é importante para o farmacista e falando a língua do farmacista. Hoje, ele bate na indústria para conseguir uma condição comercial, para conseguir um trade ali, para fazer um jornal de oferta, para fazer um uniforme, cara, fazer N coisas. Exato. Por que não ele bater para bancar o custo da NAP, o custo do dele? Exatamente. E aí ele conseguir mostrar para esse cara que ele está amplificando o produto. Então, assim, precisa dessa mudança de mentalidade, porque não é nada diferente do que ele faz. Só está mudando o canal aonde ele vai aplicar. E pense que totalmente diferente, e eu gosto de usar esse exemplo que você fala do carro de som, da rádio, cara, você está restrito, você não consegue mensurar o resultado. Quando você faz um tráfego pago,
você vai saber exatamente quantas pessoas Exatamente. clicaram naquele produto e pelo Denner você sabe quanto você vendeu daquele produto. Você Exatamente. consegue devolver para o seu parceiro Cara, você avalia o vai na cabeça. toda uma rotina do que ele não tem visão hoje. Então, não é nada diferente do que ele fazia. Ele só precisa mudar ali os papéis de cada um e como trazer essa uma vida mensurável, né? Não é aquela coisa de não sei para onde meu dinheiro foi ou o resultado que ele me trouxe. Exatamente. Igual ele falou sobre a questão de criar o seu catálogo, né? Dentro do Delivery Pharmacy, uma outra ferramenta que a gente tem é toda a campanha, todo o agrupamento de produto que eu faço para aparecer no feed da plataforma, para aparecer lá na plataforma, ela tem um link específico. Então, por exemplo, se eu crio uma campanha agora de fralda, com 5, 6 marcas de fraldas diferentes, aquele catálogo de fralda, o cliente, além de achar via aplicativo normal, domínio do cliente, ele vai ter um link específico daquela campanha que eu posso. Aí, por isso que eu falo, gente, tem que entender como que é a operação para que isso, você tenha a aplicabilidade da plataforma. Então, o que você pode fazer com esse link? Olha, tu pode ir lá, criar um grupo no WhatsApp. A gente está falando aqui, farmacista, de situações que é zero custo de operação. E simples. E simples. Você pode criar um grupo VIP de oferta. E aí o que tu vai fazer lá no WhatsApp? Tu vai soltar as ofertas do link lá da tua plataforma. Então o cara entra ali no grupo, consome a tua oferta, clica no link, se cadastra onde? Lá no teu site. Aí você já tem o cadastro dele no site, já tem todo o hábito de compra dele voltado para o site. Então isso facilita bastante. Então quando a gente criou a plataforma, a gente criou de uma forma que tipo assim, a gente entendeu que não bastava ter um site ou um aplicativo com domínio lá, com a cara do cliente, para o cara entrar. Eu teria que ter ferramentas ali dentro, igual a gente tem hoje, para que a gente consiga ultrapassar os obstáculos, principalmente quando a gente fala de divulgação, né? A gente fala do cliente encontrar a marca da farmácia no digital. Então, por isso que a gente tem hoje, todos os produtos são... Imagina você tem aí tua farmácia, você na etiqueta de gôndola, lá onde o teu cliente está entrando na tua loja, ter lá um QR Code do produto e o cliente dentro da loja ler o QR Code, comprar e só passar no caixa e retirar. Então, com o Delivery Pharmacy você consegue fazer isso. E quando a gente fala de gerar um marketing para levar a marca da farmácia para o digital, a gente fala com o cliente que o marketing digital, tanto orgânico quanto o tráfego pago, é muito importante. A gente entende que o trabalho do aplicativo dentro da loja é muito importante. Eu posso trabalhar campanhas... Você que é farmacista já faz campanha na tua farmácia. Então, por que não fazer a campanha dentro do aplicativo e tracionar o aplicativo dentro da própria loja? E aí a terceira e última via, que é muito importante, é as entregas. Quando eu estou entregando um produto para o meu cliente, eu estou tendo uma oportunidade de se comunicar com um shopper, com um cliente que não está dentro da minha loja. E eu não faço ação nenhuma. Não pode, eu tenho que ter todo esse planejamento de ações. Então, quando eu vou entregar o produto para o cliente, eu tenho a oportunidade de me comunicar com esse cliente. Eu posso me comunicar. Aí, gente, a gente vai além da questão do Delivery Pharmacy. Por exemplo, quantas vezes você aí na tua farmácia fez um evento junto com um laboratório ou com uma distribuidora para poder levar algum benefício para o teu cliente e que você não usou a sua entrega para comunicar que aquele evento ia acontecer na tua loja. Então você pode usar a tua entrega para performar o aplicativo e performar ações que você vai ter dentro da própria loja. É um canal de comunicação que eu tenho com o cliente. Você está dizendo que o movimento de logística da farmácia para a loja, eu posso configurar uma estrutura de mensageria que vai falando para o cara, olha, comprando na minha loja, você tem X% de desconto em fraldas. Exato. Comprando na minha loja, você encontra determinados produtos.
posso colocar um produto de novidade, posso colocar, ou seja, qualquer tipo de comunicação que eu queira fazer para alimentar esse cliente de informações sobre a minha operação. Exato. É isso. Eu acho que tem um ponto que a gente precisa também tirar da frente e abrir a cabeça do dono da loja. O Denner falou da questão do orgânico, né, que é a gente fazer ação sem investir, mas eu acho que é importante o Thiago falar qual que é o valor mínimo hoje que uma farmácia pode gastar. Porque a galera tem uma impressão que, cara, vai custar caríssimo, que ele vai ter que investir uma puta grana para fazer um tráfego pago, etc. Mas, por exemplo, hoje, cara, se eu tivesse R$200, eu consigo fazer um tráfego pago? Como funciona isso? Para o cara que nunca fez, para ele entender como que isso pode rodar. Você consegue rodar $1 por dia de tráfego pago. Né? Por exemplo, uma cidade igual a nossa, que tem 100 mil habitantes, um pouquinho mais. Se você rodar ali R$700 por mês, R$800 por mês, você já faz muita venda. É óbvio, tem que ser estratégico. Mas se eu fosse um dono de farmácia, sem recursos, sem conhecimento, cara, eu pagaria para alguém fazer uma arte simples e falaria, ó, hoje eu vou fazer a arte da fralda, de X por X, porque as pessoas gostam de preço quando falam de farmácia. A da fralda, de outro produto, vários produtos. E aí eu rodo várias campanhas, né, usando o orçamento mínimo. E aí ele vai ver o resultado, ele vai ver o quanto ele vai ganhar com isso, porque ele vai ganhar com isso, ele vai vender. E a inteligência dele, se ele realmente for um bom empresário, é o quê? Reinvestir. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a aumentar o orçamento dele. Então o que era 600 passa a ser 1.000, passa a ser 1.500 e vai fazer sentido para ele. Por quê? Daqui a pouco ele vai chegar e falar, cara, eu estou vendendo mais no digital do que no presencial. Então, é uma consequência. O cara vai lá, coloca R$10 por dia e vai rodar. Tranquilamente. Isso é foda, né? Porque o cara tem a cabeça que, cara, precisa ser R$1.000, E é o que vocês falaram. Eu coloquei um outdoor. Eu vou aparecer para quem? Para quem passar aqui na rua. Né? Ah, fiz rádio. Para quem vai aparecer? Para quem ouve o rádio. Mas agora na internet, quem não tem celular na mão hoje? E pensando que o brasileiro fica mais de 3 horas na rede social, qual a chance dele ver o outdoor ou ver a rede social? Não, e assim, eu sou entusiasta do tráfego pago, eu acho assim, fascinante o trabalho de tráfego pago. E assim, às vezes não tem algumas nuances que eu acho bacana de você falar, que é, por exemplo, farmacista. Você está aí na tua cidade, tem um hospital na tua cidade. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Você pode pegar o foco do tráfego pago, colocar em cima desse hospital, do concorrente, e todo mundo que for naquela área ali vai ver o seu anúncio. Entendeu? Então, é muito legal a gente falar, tipo assim, o tráfego pago, ele vai ficar caro quando ele não tem por trás estratégia. Exatamente. Né? Eu não vou rodar fralda para alguém que não é mãe. Exatamente. Uma pessoa de 20 anos. Tudo bem, tem pessoa de 20 anos que tem filho, mas qual que é a porcentagem? Qual que é a taxa? Exatamente. Então, é muito interessante o pessoal entender que, além de não ser o investimento alto que você precisa ter de tráfego, você trabalhando com uma estratégia, você faz isso diminuir ainda mais. Né? A gente está falando de um valor aqui de R$200, de R$100, para, sei lá, atingir 1.000 pessoas, mas se a gente for trabalhar com uma estratégia, igual você falou, né? Eu tô preocupado porque na minha cidade hoje abriu uma grande rede. Uai, o que eu vou fazer? Tá inaugurando hoje? Vou pegar o tráfego, vou botar em cima lá. Todo mundo que for visitar ele vai ver minha marca antes. E fazer uma isca. O Whey Protein tem uma margem boa, o Whey Protein? Imagina você pega e dá um bom desconto no Whey Protein e coloca em cima dos caras que vendem esse produto. Eu falo muito com o pessoal de farmácia, você falou do Whey Protein, eu lembrei que eu falo, vai rodar tráfego de suplemento e tudo mais, vê as academias que mais tem alunos e joga o tráfego forte em cima desses caras, porque o teu público tá ali. Quando você entende que tráfego pago é encontrar o cliente que eu quero mais específico para eu ter um resultado melhor, as coisas começam a clarear mais na mente do gestor, né? Mas o interessante do que a gente está falando aqui é, para não sair da cabeça do varejista, contratei o Delivery Pharmacy e ainda não coloquei mídia paga. Então, se eu estiver vendendo em outros canais que atendem minha cidade, como o iFood, por exemplo,
nada me impede de fazer uma sacola, que vai ser o menor custo possível, dizendo na sacola que, cara, eu também tenho meu canal. De papel, por favor. De papel. Sacola de plástico não pode, de papel. Eu posso montar grupos de WhatsApp, convidando as pessoas que já frequentam minha loja. Pois é, a gente pode falar aqui rapidamente de ações que dá para fazer e que não vai gastar nada e já vai ter resultado. É exatamente isso. Só quero dizer para o varejista assim, cara, se você quiser gastar os 10 pau por dia, os 10 reais, ou 700 por mês, que daria mais do que 10 por dia, ou você tem muito mais dinheiro para fazer e você tá afim, tá confiante, tá tudo bem. Mas você está começando, você tem um monte de dúvida. Primeiro você quer ver que, cara, o que eu estou pagando para o Denner, o que eu estou pagando para a NAP, eu quero que isso gere algum faturamento, porque eu quero que tenha payback. Organicamente falando, você já vai ter resultado. Então, tipo assim, a gente não está criando uma complexidade de que eu vou ter que aprender a fazer um monte de coisa que eu não sei hoje para conseguir destravar um canal que eu vou chamar de meu, que é eu ter o meu Delivery Pharmacy com o meu domínio, com o meu nome. Não tem nada a ver disso. Você pode avançar as etapas da forma como você bem entender. Exatamente. Se eu estiver mais preparado, nada me impede de ir para a mídia direto. E aqui tem um outro ponto que eu quero colocar, que é uma vírgula. Beleza, terminei essa parte. Vírgula. Não estamos desmerecendo as mídias tradicionais. Exatamente. Mas hoje eu vejo um outdoor muito mais forte quando me vendem, por exemplo, um show que vai ter na minha cidade. O circo que chegou na minha cidade. Uma empresa de limpeza de calha. Contratei esses dias, limpeza de placa de fotovoltaica. É difícil você procurar por um cara desse. Se ele estiver nas mídias tradicionais, e não rádio, porque rádio, tipo assim, eu já não concordo mais em 100%. Eu tenho um exemplo de rádio que é muito fatídico. A rádio que só toca sertanejo, ela só pega o cara que ouve sertanejo. A rádio que só toca rock, só pega o cara que ouve rock. Então você está segmentando o tipo de público que você quer na sua loja. Então não tem mais como. Não adianta, tá? Se eu for para o Instagram, são 3 horas e 29 minutos de navegação por dia pelo usuário brasileiro. A cada 4 stories aparece uma publicidade. Exato. Para onde eu vou? Então, você não está pronto? Vai no orgânico. Você está feliz? Você está alegre? Põe a balinha na meta. Exatamente. Pega os velhos no Facebook. Pega a molecada no Instagram. Movimenta o rolê. Vai pro TikTok. Faz o jogo. Então, cara, tipo assim, não tem mais para onde você fugir. Se 60% da população já compra online, as outras 40% usam online. Podem não comprar online, mas tá falando lá pro neto, né? Ó, vi isso aqui. Ô pai, compra isso aqui para mim. Ó mãe, vai lá e compra isso aqui. Cara, acontece. Faz parte da população de qualquer país. O Brasil não é privilegiado nisso, é em qualquer lugar. Então, varejista, a parte mais importante dessa conversa é que existem formas diferentes de você estender o seu balcão, de construir uma loja sem ter que levantar nenhum tijolo. Exato. E de criar um movimento de venda, sendo orgânico ou sendo com mídia paga, que definitivamente vai trazer resultado positivo de faturamento para a sua loja. É onde nós estamos nesse momento. Exatamente. Tem um ponto que eu fiquei com dúvida que eu gostaria que você falasse um pouco mais, Denner, das features do Delivery Pharmacy. Então você falou da gôndola, falou dessa de colocar, cara, um QR Code ali no preço que está aparecendo na gôndola. Que mais que esse varejista tem contratando Delivery Pharmacy? Vamos lá. Além de tudo, né? Voltando só num pitch rapidinho aqui do que você pode fazer de marketing orgânico que você não vai pagar nada. Imagina você hoje que está atendendo um cliente no teu WhatsApp. Todo dia vai ter um cliente pedindo foto do produto, certo? O cara vai lá, eu queria pomada tal, eu tenho aqui. Você pode mandar foto para mim do produto? Imagina que você, em vez da foto do produto, você já vai mandar o link de compra para ele, aonde ele vai clicar, já vai ver o produto, se é aquilo que ele quer e já vai comprar. E não é só foto, né? Acho que isso é importante. A descrição. Exato. Informações do produto. Exatamente. Então você está ajudando o cliente. Em média hoje, se eu não estou enganado, uma venda ela leva de 7 a 10 minutos para ser finalizada no WhatsApp. São de 30 a 50 interações de mensagem. Exatamente. Então a gente está falando que em 7 minutos você pode estar fazendo, sei lá, 300, 400 pedidos. Porque aquele produto que é desejo do cliente está a um clique dele, entende?
Então você pode mandar o link do produto pelo WhatsApp, você pode colocar no status do WhatsApp os encartes que você cria lá na plataforma. Então, promoção de fralda, clique no link, na hora que clicou vai para o encarte só da fralda. Verãozão, creme hidratante, protetor solar, criei encarte. Vocês estão entendendo? Campanha, ação de compra. O que o Delivery Pharma faz? Ele encurta esse processo com a tua marca. A gente tem link da bio no Instagram que eu posso usar, mensagem automatizada com o link da loja no direct do Instagram, Facebook, mensagem automatizada de boas-vindas no próprio WhatsApp. Bem-vindos à farmácia do Bruno. Compre pelo nosso aplicativo com preços especiais ou chame um de nossos atendentes. Pronto. Você nunca pode querer impor o canal para o cliente, mas você tem que dar escolha para o cliente. Você tem que dar opção para ele poder escolher para onde ele quer comprar e de que forma que ele quer comprar. Falando das ferramentas, a gente, além dos links que a gente tem, por exemplo, eu posso criar um combo dentro do Delivery Pharmacy, né? Um combo... vitamina, por exemplo. De vitamina C. Leve vitamina 3, D. pague 2. Entendi. E cada combo desse vai ter o seu link específico. Eu posso ter um combo de produtos fit. E aí ele pega a mágica do tráfego pago, né? Ou no orgânico, e vai trabalhar esse link. Eu vi essa semana um combo mó legal, cara, eu nunca tinha imaginado. O cara pegou e fez um combo de dor. Né? Então ele estava vendendo um Dorflex, por exemplo, tudo MIP, né? Que não tem a exigência. Um Dorflex, um diclofenaco, pomada e uma água. E aí, cara, né? E aí o cara explicando o porquê da água. Falei, cara, o cara não compra só o Dorflex, ele compra com a água. E aí ele aumentou o ticket dele assim, gigante. Exato. Porque ele colocou uma água de R$4,50 a mais. Sim. E aí ele mostrou quanto que era o ticket antes do combo com a água e depois. Então, se você olhar na página dele, ele tinha vários produtos desse, como, por exemplo, um Benegripe, um sal de fruta com água. Ele criou esses kits. Então, assim, muito simples, ele aumentou ali o ticket médio dele vendendo água. E depois ele foi criando mais outros kits, assim, pensando nisso. Eu acho que tem um ponto que a gente falou pouco, e acho que talvez seja a cereja do bolo ali, para a gente colocar todos os pontos da plataforma e o que a gente se propõe a fazer. Uma das coisas que a gente tem acompanhado também muito, e acho que todo mundo aqui já viveu isso, que são as opções de entrega. Né? Quando você olha hoje uma grande rede, você tem a opção de uma entrega express, vamos chamar assim, que é uma entrega mais rápida. Você tem uma opção de uma entrega normal e você tem um negócio que é mó foda, que eu acho que é o que a maioria da galera usa. Hoje é o tipo de entrega que tem crescido mais nas grandes redes, que é o retire na loja. Sim. Então, imagina o farmacista antes, ele não dá essa opção. O farmacista independente, a maioria deles, o associativista, ele não tem nenhuma dessas opções. Ele tem uma entrega X que custa X. Ele não está trabalhando a entrega como um serviço. Exato. E aí, Denner, a gente vê um crescimento, e se você pegar todas as redes de farmácia que divulgam o resultado, hoje o retire na loja já representa a maior parte. Sim. E a entrega expressa em minutos ali, em regiões como São Paulo, por exemplo, o cara está pagando R$50 numa entrega para receber em 10 minutos. Eu já vi isso. E aí você encontra um monte de farmacista e fala assim, a primeira coisa que eu pergunto, tá, você cobra taxa de entrega? Aí ele, não, eu entrego de graça, porque o meu concorrente também entrega de graça. Aí eu falo assim, olha, você tem que dar opção para o teu cliente, é o que ele falou. Como que o cliente, às vezes, ele tá fazendo o pedido para a farmácia e ele precisa daquilo rápido, ele não se importa em pagar os R$50 que você falou, porque ele precisa daquele medicamento, ele precisa daquele produto. A urgência é mais importante para ele do que o preço. Cara, até põe um ponto. Eu nunca compro por causa da urgência com o frete mais caro. É porque já ficou automático. Você quer receber? Já tá, tipo assim, eu já pago o mais caro
porque sim. Exato. Por quê? Porque aquela pressão de que o delivery é hoje e agora, eu quero acelerar. E eu acho que é isso que a plataforma também pode ajudar. Exato. Como se posicionar? Então imagina que eu ouvi isso já várias vezes. Pô, eu não compro na farmácia do Murilo porque, cara, é ruim de estacionar, aí eu vou perder maior tempo lá dentro. Pô, Exatamente. aí eu vou na Raia porque eu compro no site e retiro na loja. Eu compro no aplicativo e retiro na loja. O que a plataforma consegue trazer para esse cara nesses 3 níveis? A plataforma ajuda? A gente consegue ter a mesma coisa, a gente consegue ter a entrega convencional, a entrega expressa e o retiro na loja da mesma forma. Isso é parametrizado, ele define Com o preço certeza. Basicamente, você está ajudando o cara a entender que a logística gera um faturamento que ele achava que não. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais simples, né? Porque como que eu faço? Eu crio uma área de entrega e eu marco os bairros que pertencem a essa área de entrega. Eu boto o valor que eu quero cobrar de entrega. Qual é o valor mínimo para aquela área que eu vou entregar. E eu posso colocar também um valor de entrega grátis. Por exemplo, se você comprou acima de R$200, eu entrego de graça, porque eu vou conseguir ter o rendimento para poder fazer aquela entrega. Isso tudo automatizado, né? O cliente, ele tá vendo a opção lá, ele que marca. Ele escolhe. Ele escolhe. E o retire na loja também. A mesma coisa, ele que escolhe, né? Eu acho que aqui tem um baita ponto. Porque ainda as farmácias, principalmente as que a gente está atuando, ela tem essa visão da entrega do motoboy sair, etc. E como o Denner falou, às vezes nem cobrando a entrega. Então acho que tem um baita ponto aqui, que ele pode até equilibrar a balança ali com uma taxa mínima. É que, é uma curva que o grande não dá esse passo errado, né? Por isso que ele não perde dinheiro. Aí o pequeno às vezes fica com essa mentalidade de que, cara, para eu ganhar o jogo eu tenho que dar frete grátis. É o que o Denner tá falando, eu tenho que impor condições, né? Por exemplo, frete grátis eu posso entregar para você daqui 3 horas, 4 horas. Eu tô colocando numa esteira que, tipo assim, não vai me derrubar, não vai me criar problema. Pode até surpreender ele entregando antes. Agora, tipo assim, nada me impede de dizer para ele o seguinte, cara, eu te entrego em 15 minutos. Só que tem um custo de X. E beleza, cara, você já pode criar um spread em cima disso, já virou um dinheiro, já virou uma oportunidade. Exatamente. E cara, não é falando com um tom de que, pô, você não sabe fazer, né? Não. Tá 20 anos no mercado e não sabe fazer isso ainda? Não, o papo não é esse. É que não é uma coisa simples pro cara pensar. Não. Parece simples com a nossa discussão. É olhar de um outro prisma, de uma outra não é simples, exato. Entendeu? É olhar de fora, porque às vezes acontece muito isso. O gestor tá infiltrado ali dentro da operação, do dia a dia, ele não vai conseguir. E a gente que está aqui de fora, se especializando e correndo atrás de informação, vendo métrica, estudando, o nosso trabalho é exatamente esse. É ser luz para esse cara, é mostrar para ele que ele vai conseguir fazer isso. Ele consegue fazer isso, por exemplo, no WhatsApp. Eu tive cliente que eu passei a informação, o cara falou assim, não, mas aqui não tem jeito. Cara, olha, você vai fazer o seguinte, olha, você vai criar o entrega VIP na tua farmácia. Quando o cliente ligar para você, depois que você atender, você vai falar, olá, dona Maria, tudo bem? Eu tenho uma novidade para te contar. Hoje nós temos um novo serviço na farmácia que é de entrega VIP. Por apenas R$ 3,99, nós vamos levar esse produto para a casa da senhora em até 20 minutos. Ou, se a senhora preferir, pode continuar usando a entrega convencional, que assim que a gente tiver disponibilidade, durante o dia entregamos para você. Eu não estou cobrando do cliente, eu estou dando opção para o cliente. E detalhe, pessoal, teu concorrente não vai poder falar que você não entrega de graça. Exatamente. Porque você também entrega de graça. Entende? É que varejista, acho que são tantas coisas que pode ser que você está assim, pô, mas por onde eu começo? Simples. O primeiro passo é o mais importante. Você tem que colocar na sua cabeça que estar online, vender online, não tem mais para onde escapar. Então, cara, aqui mora o primeiro ponto. E recapitulando o que você tinha me perguntado, para não cair no esquecimento, sobre o que a gente consegue entregar de ferramenta dentro do Delivery Pharmacy, nós temos, por exemplo, envio de receita. Dentro da plataforma, o cliente consegue entregar
Estou entrando aqui numa loja. Essa loja, toda a loja do Delivery Farm vai ter um botão lá, enviar receita. Esse botão enviar receita, eu vou clicar, vou entrar na loja. Depois que eu entro na loja, eu vou tirar a foto da receita, botar meu nome, o nome do paciente, a data de nascimento do paciente. Essa receita que eu tirei foto aqui dentro do aplicativo vai cair lá na farmácia para a gente fazer um atendimento humanizado. Então, mesmo quando a gente fala de atendimento humanizado, a ferramenta ela vai ajudar. Por quê? Porque a gente entendeu que quando a gente vai para uma cidade menor, uma cidade de interior, essa prática de enviar a receita, o farmacêutico ver os medicamentos e já falar, olha, isso aqui você tem que vir aqui na farmácia para retirar, porque vai precisar da retenção. Ah, não, isso aqui não, é tranquilo, eu posso mandar para você e tal. Isso é uma coisa, uma prática que tem uma parte do público que vai continuar. E a gente não pode pegar e simplesmente porque é um aplicativo, pegar essa parte do público e excluir ela, né? Não. De maneira nenhuma. Eu acho que esse é um ponto legal também. Tem um negócio que eu escuto muito, e acho que é muito do que você escuta, principalmente para a gente falar com muito dono de farmácia. Eu vejo um pouco, principalmente quando a gente vai para esse perfil de farmácia que a gente está falando, algumas resistências, né? Todas essas que você falou, às vezes, do cara entender, e não porque ele não quer, é muito diferente do que ele vive no dia a dia, e às vezes ele não tem tempo para olhar isso com outro prisma. Mas eu vejo muita resistência do dono de farmácia, mas eu vejo muita resistência dos balconistas, etc. Sim. Existe um processo dentro da farmácia que é uma premiação, uma comissão, ou seja, quando o cara vem na loja, eu atendo ele, eu vou ter algum benefício, eu vou indicar alguma coisa, eu vou ganhar uma comissão sobre isso. E isso no balcão, ele gera, às vezes, uma receita para esse balconista, para esse indicador, gigantesca. Às vezes maior do que o salário. Só que esse cara, quando ele começa a ver o dono de farmácia, e acho que um monte de dono de farmácia que está assistindo já viveu isso, ele começa a ver o dono de farmácia implementar algo online que cai direto, esse cara fica com muito medo. Né? Ele fala, pô, eu vou perder minha venda, eu vou boicotar esse cara. O que você fez para matar isso? A gente pensou nisso também, tá, pessoal? Então, nós criamos um cadastro de associados dentro da plataforma. Então, o que quer dizer? Todo colaborador que você cadastra dentro do Delivery Pharmacy, o Delivery Pharmacy gera um link da tua plataforma para esse vendedor, para essa pessoa. Toda vez que ela divulga esse link dela e alguém entra e compra, você tem lá na parte de relatório, de análise, o número de pedidos que caiu via link daquela pessoa. Então, basicamente é o seguinte, você tá... Aí o vendedor, posso pegar o link, mandar de um produto que eu quiser e mando para um consumidor, eu mando uma lista de produtos e se ele comprar pelo meu link, eu recebo uma comissão. Aí o gestor de farmácia ele tem total liberdade define as regras dele. De definir a regra que ele quiser. Quantos de nós temos aqui no interior o farmacista que a gente visita? Sim. Certo? Às vezes esse cara não é o dono da loja, ele é um funcionário. Exato. E às vezes eu mando uma mensagem para ele que eu preciso dar tal remédio, etc. E o mais legal... Ele devolve o link. Já manda o link dele. E o mais legal é que você traz o seu colaborador pro jogo. E a gente não tá falando, às vezes, só do balconista. Nós estamos falando das meninas do caixa, não estamos falando da senhora que faz a limpeza, que faz a colaboração, faz toda a estruturação lá da loja. E mais ainda, das influencers da cidade, das Imagina você começar a tracionar isso para os seus clientes mais fiéis. Eu vou pegar a lista de cliente mais fiel que eu tenho do meu aplicativo e vou falar com ele, olha, agora eu gerei um link para você, você vai poder comprar por ele e eu vou te dar desconto e além disso, o que você divulgar, você vai ter cashback ou vai ter um valor para poder pegar em compras. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu já vi muita gente reclamar do boicote do funcionário. Exato. Eu já vi o funcionário, né, ficar Mas aí, que eu te falo, quando isso. a gente idealizou o Delivery Pharmacy, a gente foi mapeando essas dores, sabe? E a gente foi vendo, olha, o que pode atrapalhar o farmacista?
como que eu posso ser além de uma plataforma online? Por isso que, às vezes, quando me perguntam, né? O Delivery Pharmacy é um aplicativo? É. O Delivery Pharmacy é um e-commerce? É. Mas a gente quer ser muito mais do que isso. Nós queremos ser realmente a farmácia no digital para esse cliente. E a gente entendeu que não dava para ser simplesmente um e-commerce, um www da vida com a marca dele. Precisa ter mais estratégia nisso, né? Então foi por isso que a gente começou a criar esse grupo de ferramentas dentro da plataforma. Que isso é só uma amostra, a gente tem muita cara, na boa, coisa de legal tudo que você falou, ainda. tem coisa que o cara nunca teve na loja. Não, exato. É que essa frase ainda, tipo assim, traz esse cunho de tecnologia violento, porque às vezes o cara nem sabe como operacionalizar isso. Ele nunca teve exatamente. plataforma, ferramenta, nem nada. Você Exatamente. trazer um modelo, por exemplo, de afiliado de Magalu, Shopee, para uma farmácia de bairro no Ó, interior. vou dar um do Brasil. exemplo que acontece aqui em qualquer farmácia do interior. A menina lá fazendo story de uma loção hidratante. Compre loção hidratante X de R$ 59,99 por R$ 39,99 só hoje. Isso já é legal. Sai da mesmice, né? As farmácias já estão fazendo isso, é legal. Agora imagina ter isso já com link de compra. Porra. Eu tenho um story, estou fazendo o story do produto ali naquela hora e eu estou colocando lá o link do produto. Então o que vai acontecer? Eu vou botar lá, clique e compre. O cara vai clicar, já vai para a loja digital da farmácia, já vai para o produto para ele poder comprar. Porque se ela só divulga o produto falando da farmácia que é, mas não tem um link, ainda a pessoa às vezes tem uma preferência, uma farmácia perto da casa dela vai comprar lá. Exato. Agora se tá com o link ali, é na hora. Exatamente. E o cara se perde, né? O cara fala, depois eu vou comprar. E ele esquece. Aí ele tem que chamar no WhatsApp. E se eu aponto pro WhatsApp também, eu começo a perder desempenho daquela campanha que eu estou fazendo, né? Mesmo que no orgânico, né? Sim. Então, a gente criou as ferramentas e a gente quer muito entregar para o farmacista essas estratégias, né? E a gente bate muito nessa situação e fala, olha, a plataforma ela vai te ajudar a vender, mas você precisa engajar no negócio, igual você fez no físico. Na loja física. Isso é né? um puta negócio. Mas, cara, pra mim, pelo menos ficou claro, eu acho que pro farmacista e varejista e pro empresário também, que é o seguinte, cara, o movimento online é um movimento que você tem que participar. Exato. Dificuldades depende do quanto você quer crescer. Se você está disposto a abrir uma nova farmácia, está disposto a amplificar as suas tarefas. E se você olhar para online, olhando para o Delivery Pharmacy, tão pronto, tão preparado para todas as situações, é muito mais fácil de você pensar, entrar dentro dessa caixa que hoje parece ser distante, mas não é. E detalhe, se o mercado, se o consumidor está migrando para online, abrir uma nova loja física não necessariamente vai me aproximar de outros clientes, porque esse cliente ele está se tornando online com força. Exatamente. Eu falo por mim, eu trabalho em home office. Minha empresa está a 1 quilômetro de onde eu estou, ou até menos. E eu estou em home office. Tem dia que eu não ponho o pé para fora de casa. Mas eu não deixei de comprar as coisas que eu tinha que comprar. Exatamente. Então eu vou comprar supermercado pelo e-commerce do supermercado ou pelo iFood. Eu vou comprar remédio pelo iFood ou por qualquer outro canal, pelo Delivery Pharmacy, ou pelo e-commerce, ou pelo Mercado Livre. Ou seja, eu não deixo de consumir. Eu acho que é isso que tem que ficar na cabeça do consumidor, senhores, que não é que o dinheiro não existe mais, que ele está diminuindo. A entrada do dinheiro não está diminuindo para o meu tipo de negócio. Ela está diminuindo para a tua loja, para a tua localidade. Ser online é fazer com que essa distância do consumidor que está da sua localidade, do seu ponto físico, é você tirar essa barreira. Exatamente. Então, cara, eu acho que no final das contas, o que a gente tem que levar para o varejista como o princípio de entrada dentro do online é não diminuiu o dinheiro do consumidor. Ele existe. Ele só tomou outro rumo. Exatamente. Em outro lugar. Então você tem que estar dentro dos mesmos lugares ou de lugares que façam sentido,
que tragam esse cara para dentro do seu business de volta. E o Delivery Pharmacy, inevitavelmente, ele me traz algumas respostas que eu acho que estão na sua cabeça também, varejista. Não pago comissionamento para ninguém, crio minhas próprias regras de negócio, tenho N possibilidades orgânicas de poder trazer cliente para dentro da plataforma, que está claro que o Daniel e o time dele pegam na mão e te ajudam a pensar desse jeito, com e-learning, com material, com reunião, com live. E, cara, a ANAP está integrada ao Delivery Pharmacy. A gente otimiza uma outra parte, que é você não ter que ficar cadastrando produto, atualizando estoque, atualizando preço. O que você faz no seu sistema aí em cima do computador no balcão, continua fazendo. Funcional do mesmo jeito. Gente, queria agradecer a todo mundo. Se tiver alguma última colocação, Denner, por favor, Ti, Murilo, foi muito enriquecedor. O que a gente está levando para o varejista efetivamente é colocar ele no patamar dos grandes. Exatamente. Nada do que a gente trouxe aqui é para você ficar atrás, é para você ficar no mesmo páreo ou à frente. Porque não se esqueça de uma coisa, varejista, independente, associativista, redes, franquias, você conhece o teu cliente. O grande trata número, você conhece seu cliente. Isso é muito poderoso. Se você intensificar o atendimento para esse seu cliente, você é muito maior do que a grande rede. Não se esqueça disso. Denner, Ti, Murilo, por favor. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, é que fatalmente todo mundo vai para o digital. Então você pode não estar no digital hoje, mas fatalmente você vai para o digital. Isso é fato. Quanto mais cedo você for, mais cedo você vai ter uma expertise e mais cedo e mais tempo você vai ter de fidelizar esse cliente na tua marca. Então, olhe com carinho o digital. Olhe para a sua estrutura de delivery, de entrega, com carinho, como um gerador de receita para o teu negócio. Pare de olhar para o canal de delivery como apenas uma coisa que eu preciso fazer porque alguns clientes me pedem. Inverte a chave e torne isso um gerador de lucro para a tua farmácia. Obrigado pela oportunidade. Parece difícil tudo isso, mas não é difícil, né? Para um cara que abriu um negócio, teve que alugar, teve que reformar, passar por toda a responsabilidade que passou. Exatamente. Nada é fácil, está cada vez mais difícil, tem que pagar imposto, pagar funcionário, comprar produto, vender produto. Cara, isso aqui é simples, né? Eu sei que parece difícil, mas é simples, né? O cara você que está assistindo, que é farmacista, já é vencedor só por estar fazendo tudo que você já faz todo dia. Esse é mais um compromisso para você crescer ainda mais. Um aprendizado, né? Queria agradecer, principalmente Daniel e Thiago aí pelo papo de hoje. Queria deixar todo mundo que assistiu a live até agora, está assistindo no YouTube, a gente vai deixar ali o link tanto do Delivery quanto da NAP, tá? A gente trabalha em conjunto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente por ali. E a gente está aí disposto a bater um papo, trocar ideias e levar muito do que a gente discutiu aqui para você, independente do tamanho dessa loja. Você pode começar ali, a gente tem caso, né, Denner, do cara que começou com 200 SKUs e ele pode evoluir isso cada vez mais. Então, estamos à disposição de todo mundo. Clica, segue a gente aí nas redes sociais. A Jorge vai deixar também o link do Denner, o link da NAP. Dá 3 pontos também. Quem pontos. quiser colocar a mídia, os caras estão aí. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, senhores e senhoras varejistas. Mais uma oportunidade de falar com vocês. Denner, obrigado. Ti, obrigado. Murilo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.